Irmãos, estar sobre os pés, para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Nós já vamos fazer a leitura, saindo um pouco do que já é costume da Igreja Assembleia de Deus. Vamos fazer a leitura e continuar na ministração. 1 hora em culto de Santa Ceia, tem que ser bem resumidos. Então nós vamos fazer desta forma. Vamos ler primeiramente em Lucas capítulo 18 e depois 1 Coríntios capítulo 11, que é também um texto da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Lucas capítulo 18, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas. Glória a Deus. Versículo 9. Amém, irmãos? Vamos ler no telão, que fica numa mesma tradução. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Ainda, irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, apenas 2 versículos da palavra do Senhor. Versículo de número 28 e 29. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Diz-nos assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Maravilhoso Deus, Todo-Poderoso é o Senhor. Te louvamos por esta palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, meu Deus. Nos usa, Senhor, como fonte de bênçãos, ó Pai. Que esta palavra continue nos edificando, nos fortalecendo, ó Deus. Nos dando, Senhor, a cada dia uma bênção maior, ó Deus, para estarmos juntos glorificando ao Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o Senhor. Os irmãos que ainda estão com a sua Bíblia e quiserem continuar acompanhando, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Lucas, no capítulo 18, aqui nos retrata Jesus contando uma parábola, e ele falando a respeito de um fariseu e de um publicano. Quem eram os fariseus? Os fariseus iniciaram provavelmente após o retorno de Israel da Babilônia. Esdras era um escriba e dali iniciou-se uma religiosidade necessária para Israel, porque eles estavam sem um templo lá na Babilônia, não tinham um local específico para adoração ao Senhor. E o que eles faziam? Eles
meditavam mais, eles tinham mais com o propósito de meditação na palavra do Senhor. Então eles tinham uma necessidade maior de escrever a Bíblia, ou o que nós temos hoje como o Antigo Testamento, e eles tinham como as Escrituras, ou a lei e os profetas. Por isso existiam os escribas, eles copiavam as Escrituras, e dali vieram também os fariseus, que eram pessoas separadas, eram pessoas religiosas, que guardavam os princípios da palavra de Deus. Entendam bem, quando você lê nas Escrituras, você lê a Bíblia Sagrada, principalmente no livro dos Evangelhos, você vai ver Jesus combatendo muitas vezes os fariseus, inúmeras vezes. E você vai pensar, mas os fariseus são raça ruim. Mas entenda que naquela época os fariseus, irmã Sara, eram pessoas tidas e vistas na sociedade como pessoas religiosas, como pessoas boas aos olhos do povo. Eram pessoas que faziam e que conheciam a obra do Senhor, conheciam os princípios da palavra de Deus, muitos de cor, inclusive os 613 mandamentos guardados pelos judeus, por muitos judeus, até os dias de hoje, eles sabiam de cor e tinham aquilo como glorioso, porque conheciam a palavra de Deus. Quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram cobradores de impostos. Dentre os próprios judeus, na época o Império Romano era quem dominava, e o Império Romano ele selecionava pessoas do próprio império, ou do próprio império não, do próprio governo, no caso dos mesmos judeus, do povo, para que cobrasse impostos dentre o povo. E muitas vezes eles não só cobravam impostos, eles pegavam um pouco a mais. Se a porcentagem do Império Romano era 20%, eles pegavam os 20% e entregavam para o imperador e pegava mais um pouco para si mesmo. Assim eram a maioria dos publicanos. Entre os publicanos você vai encontrar Zaqueu, muito famoso, até tem um hino, né? Como Zaqueu. Mateus, que escreveu o Evangelho, era também um publicano, um cobrador de impostos. Jesus, muitas vezes, foi censurado pelos fariseus, porque Jesus andava com os publicanos e com os pecadores. Isso para você entender um pouco sobre esta parábola. Mas Jesus, ele conta esta parábola e diz que 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, te dou graças, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Esta era a oração do fariseu. Uma oração imponente para si mesmo. Ele olhava para as suas atitudes, olhava para a sua religiosidade, mais ou menos assim: ó Deus, te dou graças, porque eu sou assim. Ó Deus, mais ou menos assim, irmão Bruno, Deus precisa de mim. O fariseu olhava mais ou menos dessa forma: este povo precisa de mim, Deus precisa que eu faça a obra, que eu ensine a sua lei. Os fariseus tinham esta convicção. E a Bíblia Sagrada nos diz, em Mateus no capítulo 23, o próprio Jesus dizendo:
Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Eu já disse que os escribas eram os copistas, que copiavam uma lei. Hoje nós temos gráficas. Se você for na sua casa com uma impressora boa, você imprime um livro em poucos minutos. Mas antes era tudo copiado. Ali eram os escribas. Os fariseus também vieram desta linhagem e conheciam muito bem. Mas, em muitas oportunidades, eles foram contra Jesus, por quê? Porque Jesus não guardava a lei diante dos princípios que eles tinham. Entenda bem, Jesus, como judeu, ele guardava a lei, mas não diante dos princípios que os fariseus tinham. Por que eles foram contra Jesus? Jesus curava no sábado. Jesus andava com os publicanos e pecadores, e eles condenavam isso. E uma outra situação, Jesus expulsava os demônios. E muitas oportunidades, eles foram contra Jesus, e dizendo que Jesus, que o poder dele não era de Deus. Porque se ele expulsava demônios, não era pelo dedo de Deus, era pelo próprio demônio. Era mais ou menos uma multidão condenando Jesus pelos atos dele próprio. Quando Jesus disse para aquele homem levado em uma cama, os irmãos lembram dessa passagem que eles descem com um homem, sobe com ele no telhado, descem, e Jesus disse para ele: perdoados são os teus pecados. E eles dizem: como pode dizer ele, perdoados são os seus pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam condenando Jesus também, por ele ser Deus. Na verdade, ele estava apresentando como o Filho de Deus. Assim eram os fariseus, religiosos, conhecedores da lei, mas orgulhosos em si mesmo. Para entendermos melhor a situação dos fariseus, você, bem conhecedor da Bíblia, eu quero lembrar, em Isaías no capítulo 6, Isaías tem uma visão do céu. Ali ele vê o trono de Deus, e ele vê os anjos com 6 asas, cada anjo com 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e com 2 tampavam o rosto. E eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas o que chama a atenção de Isaías, com toda aquela visão, é que ele viu o trono, ele viu a fumaça, ele viu a grandiosidade que é de Deus, e ele se prostrou ao chão, ele caiu como morto e disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Isaías, quando nós observamos no capítulo 5 de Isaías, ele está condenando as pessoas, condenando as nações. Capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: ai do que mal chamam bem, e ao bem mal. Versículo 22, ai dos que são poderosos para beber vinho, ai dos que justificam o ímpio por presentes, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Isaías estava pregando, manifestando aquilo que Deus havia falado para ele, para o povo, como profeta. Mas quando ele está diante de Deus, ele diz: ai de mim. Os irmãos entenderam isto?
Se o Senhor nos coloca como profetas, como sacerdotes, como homens e mulheres de Deus, se o Senhor nos manda, nós vamos e dizemos, vamos e falamos aquilo que o Senhor nos mandou. Mas quando nós estamos diante de Deus, nós olhamos para nós mesmos. Senhor, tem misericórdia. Isso nos coloca como o quê? Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós olhamos para nós e vemos a nossa pequenez. Somos pó. Somos pó. Por isso Jesus ali, ele combate os fariseus fortemente e conta aquela parábola dizendo que eles não são justos diante de Deus. Jesus, quando ele encerra com esta parábola, ele diz, capítulo 18, versículo 11 de Lucas: digo-vos que este desceu justificado. O que quer dizer isso? Este, no caso, aquele que ele falou por último. Quer dizer, ele falou primeiro do fariseu e depois do publicano. Quando ele diz este, é esse que ele falou por último, que é o publicano. Este desceu justificado. O publicano era um cobrador de impostos que roubava do povo, levava para o Império Romano e guardava a sua parte no bolso. A maioria dos publicanos eram ricos, como Zaqueu, era rico. E ele desceu justificado, por quê? A palavra do publicano foi esta, somente esta: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou miserável pecador. Então não existe forte, não existe bonito, não existe rico. Quando nos aproximamos de Deus, a nossa mensagem ou a nossa palavra é esta: ai de mim que vou perecendo, conforme Isaías disse, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. O tempo está bem escasso. Vamos adiantar e vamos para 1 Coríntios capítulo 11. Que nós lemos. Mas nós queremos também falar, 1 Coríntios 11, nós lemos 28 e 29. Volta um pouco, versículo 27, que diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O versículo de número 26 diz que quando nós participamos do corpo e do sangue, nós anunciamos a morte. Quer dizer, olhamos para trás, olhamos para a cruz, olhamos para aquele que morreu para que nós tivéssemos vida. E olhamos para frente. Quando nós olhamos para frente? Quando Jesus disse, até que eu venha. Olhamos para trás, Jesus deu a vida para que nós tivéssemos vida. E olhamos para frente, quando ele diz, até que eu venha. Então nós devemos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus até que ele venha, até o arrebatamento da igreja. Aí ele inicia dizendo, qualquer que comer e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Lembre-se bem, sangue de Cristo, ele pode ser para duas situações: ou para salvação, ou para condenação. Somente estas duas situações: salvação e condenação.
Aí ele coloca dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente será culpado do corpo do Senhor. Vamos primeiro, neste versículo, examine-se, pois. Aí nós vamos para a situação do publicano. Nós vamos examinar a nós mesmos. Mas como nós vamos examinar? Eu sou bom, irmão Gilberto. Sou tão bom que o pastor me deu a oportunidade de pregar na Santa Ceia, no primeiro culto ainda. Ei, gente, eu sou bom mesmo. É assim que eu devo me prostrar diante de Deus. O maior dízimo da igreja é o meu. É eu que faço o trabalho da igreja, é eu que vou, é eu que volto, é eu que prego, é eu que canto, é eu que faço isso. Sem eu, esta igreja não sobrevive. É assim que eu estou me prostrando para participar da ceia do Senhor. É por isso que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, quando nós vamos participar, o nosso pensamento não pode ser diferente de Isaías no capítulo 6, e nem do publicano perante Deus. Independente do que eu faço ou deixo de fazer, o meu pensamento é: examine. Examine. Somos pecadores. O que nos torna dignos de participar é porque Jesus morreu por mim e por você. É isto que nos deixa dignos de estar diante do trono de Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e por isso nós temos acesso à sala do trono de Deus. É só este o motivo que nós temos acesso à sala do trono. Nós temos acesso ao maná, nós temos acesso à vara de Arão que deu fruto, que frutificou. Nós temos acesso ao que está ali, no Santo dos Santos. Por quê? Porque Jesus morreu por nós e nos deu a oportunidade de vida. O versículo de número 30. Por causa disso há muitos entre vós que dormem e muitos fracos. Isso aqui que está posto não vai alimentar a minha carne para que eu tenha sustância. Com poucas horas eu vou ter fome. Mas nós participamos por meio da fé, alimentando o Espírito. Mas quando nós fazemos isso de maneira que não agrada a Deus, aí a carne sofre. É por isso que ele diz: há muitos fracos, há muitos doentes e há muitos que dormem. Devemos sim participar, examinando a nós mesmos. E não, o próximo não pode participar não. Fulano de tal, vai participar? Meu Deus, condenando os outros. Mas ninguém olha para o lado e pensa, quer dizer, poucos olham para o lado e pensam: fulano de tal não veio, vou na casa dele fazer uma visita, vou na casa dela fazer uma visita, quem sabe está precisando de algo. É isso que nós devemos fazer. E o apóstolo Paulo continua dizendo: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, não somos condenados com o mundo. Quer dizer, que se nós julgamos a nós mesmos, examinamos a nós mesmos e julgamos o nosso pecado e nos apresentamos diante de Deus, Deus nos repreende.
Mas nós não somos julgados com o mundo, porque o mundo já está julgado. E o príncipe deste mundo já está julgado. E a condenação é séria. A condenação é ao inferno. Mas nós nos julgamos e nos apresentamos diante de Deus. Senhor, tem misericórdia. Ai, nós não somos condenados com o mundo. Estamos aguardando a cada dia, participando e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos estar de pé, irmãos. Glória a Deus mais uma vez. Quero passar o microfone para o pastor Elvio Gonçalves, nosso pastor presidente, que ele continua na direção.